Olá! A dúvida se o clonazepam, que é o princípio ativo do Rivotril, é um medicamento forte ou não, é muito comum na prática clínica. E a resposta ela não é absoluta, sim ou não. A melhor resposta seria dizer, depende. E eu vou explicar para vocês quais são os fatores que são envolvidos nessa resposta. Mas antes de eu explicar esses fatores, eu só preciso conceituar para vocês o conceito de potência. Do ponto de vista científico, nós não dizemos se o medicamento é forte ou fraco. A gente prefere dizer que o medicamento é potente ou não. A potência está relacionada à quantidade de miligramas que a gente precisa de determinado medicamento para produzir um efeito clínico. E dentro desse conceito, a gente observa que em muitas situações, eu vou explicar depois os fatores envolvidos nisso, o clonazepam é considerado um medicamento potente, porque vocês podem ver que uma miligrama é muito baixa, às vezes meio miligrama, 1 miligrama, você já consegue produzir uma diminuição de ansiedade, sonolência ou mesmo sono mesmo na pessoa, quadro de sedação. Por isso que é um medicamento que a gente tem que ter muito cuidado para prescrever, fora dos efeitos colaterais que ele tem, principalmente o risco de dependência, de certo modo é considerado um medicamento potente. Por outro lado, a gente observa que alguns pacientes que já usaram clonazepam falam que eu tomei e foi muito fraco, para mim não fez muito efeito. Por isso que eu vou explicar agora que a resposta mais correta não é que ela é exatamente potente, porque isso depende de alguns fatores. Então, para algumas pessoas, de fato, o Rivotril, na dosagem habitual que a gente usa, de meio miligrama até 2 miligramas, ele pode não ser um medicamento tão potente assim. Claro, reforçando que eu estou falando de dosagens habituais. Isso não se aplica a superdosagem, né? A pessoa que ingeriu uma quantidade maior do comprimido. Você acaba potencializando a ação do remédio, inclusive com risco para a pessoa. Um fator muito importante é o fator genético. Isso não dá para a gente determinar previamente, se a pessoa tem uma questão genética que vai implicar em resistência ao medicamento ou não. Muitas vezes é na prática mesmo, o paciente já usou e fala, já usei e não tive uma resposta. Mas a gente pode observar isso de maneira indireta. Normalmente, quando há uma resistência ao medicamento, há uma resistência a outros medicamentos, há histórico na família, de necessidade de dosagens mais altas. Então, um fator é genético. Para algumas pessoas, a medicação, por exemplo, acaba não sendo muito potente, seja porque ela metaboliza mais, ou o medicamento não se liga tão bem ao receptor cerebral dela, e acaba não tendo um efeito tão significativo quando ela toma. Existe um paradoxo que algumas pessoas pensam, se eu sou resistente ao medicamento geneticamente, eu tenho uma menor chance de ficar dependente dele. Os estudos mostram muitas vezes ao contrário, não só com o clonazepam. Um exemplo bem clássico disso é o álcool. Então, pessoas que geneticamente têm uma resistência ao álcool, conseguem beber uma quantidade maior de bebida, ao longo dos anos elas têm um risco maior de ficar dependentes do álcool. Então, se por acaso vocês já usaram a medicação e notaram que ela não faz tanto efeito, que você tem que usar uma dosagem mais alta para ter um efeito maior, fiquem atentos porque, ao usar uma dosagem mais alta, vocês estão correndo um maior risco de ficar dependentes. Isso, claro, deve ser evitado o máximo possível. Um segundo fator que pesa no clonazepam é o tempo de uso, que é um grande problema dessa medicação. Nem todos os medicamentos causam isso, hoje muitos medicamentos psiquiátricos não têm esse problema, mas o clonazepam existe essa questão. À medida que você vai usando ele mais tempo, você vai desenvolvendo uma tolerância ao medicamento e ele não faz tanto efeito mais. Então, pessoas que nunca tomaram clonazepam, em geral, ele vai ser mais potente. Pessoas que já tomam o clonazepam há muito tempo, ele vai perdendo a potência. E dentro dessa questão de tempo de uso, é importante a gente lembrar que o clonazepam, pelo risco de dependência, ele causa um leve prazer e bem-estar nos primeiros dias de uso, que a gente chama isso de memória de primeiro uso. Esse bem-estar, muitas vezes, ele não acontece mais ao longo do tratamento, mas nas primeiras semanas ele acontece. Isso cria uma memória. Essa memória está associada ao aumento dos dias de dependência. Então, é outra sugestão. Quem nunca usou clonazepam, se não tiver um quadro que necessita do clonazepam, que não está um quadro tão grave, evite usar o clonazepam pela primeira vez. Porque a partir do momento que você usa a primeira vez, você pode ter uma memória de uso e ter o desejo de voltar a usar novamente. É como se fosse outra substância química. Quem nunca usou é muito melhor, porque o risco dele ficar dependente é pequeno, porque ele não sequer usou, ele não tem memória, não sabe nem como aquela medicação atua no corpo. Outra sugestão, evite experimentar o clonazepam, exceto se necessário. Em alguns casos mais graves, é uma excelente opção, é um excelente medicamento, ele é usado na nossa prática, principalmente em quadros de pânico. Não é que ele não deve ser usado, mas a gente tem que usar ele com mais cuidado. Um terceiro aspecto relevante são das interações medicamentosas. Se eu estou usando algum medicamento que atua no mesmo local do clonazepam, ou algum medicamento que inibe o metabolismo dele, mesmo em dosagens mais baixas, pode produzir um efeito muito forte, muito potente. Isso é particularmente importante em idosos. Às vezes o idoso ele toma vários medicamentos e alguns podem interagir com o clonazepam e potencializar o efeito dele, e tem que tomar um cuidado um pouco maior. Isso leva a gente a um quarto fator, que é a idade. À medida que nós envelhecemos, por N questões, seja porque a gente diminui o metabolismo, a barreira que existe no cérebro, que é a barreira hematocefálica, ela fica mais frágil, então os medicamentos penetram com mais facilidade, há um aumento de gordura corporal, que está associado com o acúmulo de medicamento,
E outros fatores associados à idade, como a diminuição da massa encefálica, eles estão associados com o aumento da potência do clonazepam. Por isso que em pessoas mais idosas, em geral, o clonazepam vai ficando mais potente com o tempo. Claro que é importante considerar o segundo fator que eu tinha comentado, que é o desenvolvimento de tolerância. Uma pessoa que já está tomando muito tempo, o organismo já se habituou com o medicamento, acaba que uma ação contrabalanceia a outra. Mas, de maneira geral, a gente tem uma tendência a quanto mais velha a pessoa, maior a potência do clonazepam. Outro fator que pesa é o nosso estado mental. Se eu estou muito ansioso, tenso, preocupado, eu tenho uma descarga de adrenalina alta, um tônus adrenérgico alto no meu corpo. Esse tônus adrenérgico ele vai gerar uma contra-força. Enquanto o clonazepam é um medicamento inibitório cerebral, ele é um depressor do sistema nervoso central, a adrenalina ela vai causar uma ativação mental. Com isso, eu tenho um efeito antagônico no clonazepam e, em geral, o clonazepam vai se tornar um pouco menos potente. Um outro fator que influencia são doenças associadas. Então, dependendo de algumas doenças que a pessoa tem, a medicação pode se tornar mais potente. Um exemplo muito conhecido são alterações do fígado. Então, se eu tenho uma insuficiência hepática, por exemplo, uma cirrose, nesses casos, a medicação vai fazer mais efeito, porque haverá uma dificuldade de eliminação do fármaco. Resumindo o nosso vídeo, nós falamos que o clonazepam é um medicamento potente, no entanto, ele depende de uma série de fatores, como fatores genéticos, tempo de uso, interação com outros medicamentos, idade, o estado mental e se a pessoa tem alguma doença associada. Todos esses fatores vão influenciar na potência do clonazepam. Espero ter ajudado vocês com esse tema e até o próximo vídeo.